Não é bem assim. Deixa eu falar para vocês. Então, você esquece do vírus. Você vê o teu pulmão inflamado. Há muitos anos a gente trata inflamação de pulmão com corticoide e antibiótico da linha do macrolídeo, que isso é detalhe para vocês. Então, o Tá. que acontece? Há muitos anos que a gente trata. Ué, por que não trataram antes essa inflamação assim? Porque o primo desse coronavírus tinha estudos lá atrás que quando você tratava com corticoide, atrasava a eliminação do vírus e tinha os outros trabalhos mostrando que aumentava a mortalidade. Então o pessoal estava com medo. Só que eu não estou falando do primo. Eu estou falando do coronavírus de hoje. Esse coronavírus de hoje, ele não tem esse problema. Mas por que eu tomei? Fui fazer experiência com o meu paciente? Não. Se bem que quando o paciente está indo para o tubo, não custa nada você fazer uma experiência. Mas não foi isso que eu fiz. Tinha um artigo científico de uma revista respeitada americana, chamada JAMA, que o Marcelo Amato, que é um cientista brilhante, me trouxe quando ele foi dar uma opinião, que diminuía a mortalidade. Opa, eu tenho uma evidência de uma experiência que nós médicos temos há muitos anos de tratar as inflamações pulmonares com o corticoide e o antibiótico. Vamos lá. Começamos o tratamento, foi uma surpresa a velocidade de melhora. Então tem que ter um pouco de sorte, né, Leda, para a gente ajudar as pessoas. E o fato é que começou a melhorar, e esse caso é uma pessoa influente tanto no Brasil como nos Estados Unidos, um jovem de 44 anos brilhante. Ele até gosta que eu fale o nome dele, Alexandre Fernandes, e a mulher dele é médica, me botou em contato com os médicos do Hospital John Hopkins, que é um centro de pesquisa maravilhoso, expliquei a nossa tese, mesmo assim, eles ficaram com medo. Mas aí esse caso foi publicado na mídia norte-americana, esse nosso caso. E foi publicado quando, esse artigo que o Marcelo Amato te trouxe? O Marcelo Amato me trouxe, acho que tem uns 25, 26 dias. E o meu paciente foi começou... publicado já em cima da história do coronavírus. Claro, era um trabalho do coronavírus atual. Já deu para fazer um trabalho? Porque a gente que é leigo fica imaginando que precisa de 6 meses, 1 ano e tal, para ter um trabalho. Mas não, esse trabalho foi com a experiência do chinês. Esse trabalho que o Marcelo Amato me trouxe, não é autoria dele, é autoria do pessoal da China. Mas esse pessoal da China é confiável, Zé Valles? Eu não sei, está curando o nosso paciente aqui. Né? Eles mentiram o início do caso, eles mentiram várias coisas, né? Eles não disseram a data do primeiro caso, de verdade, não é? Mas aí não é interessante para eles falar que houve um acidente lá dentro, que é uma especulação, acidente e especulação. Esses fatos só fazem eu chegar nisso. E não é interessante para eles falarem isso. Tem uma suspeita, que eu não sei se é verdade, que mataram um médico lá, que ia falar. O fato é que eu não sei. O fato é que eu não sei isso, mas uma coisa é certa. Cientista, quando é cientista, ele é cientista no mundo inteiro. Então, a hora que você vê esse trabalho mostrando que diminui mortalidade, esse foi mais do que suficiente e ele ia de encontro com a minha crença de tratar a inflamação. O Marcelo Amato também gosta muito disso, que é um cientista reconhecido no mundo inteiro por definir os parâmetros do respirador para ficar menos agressivo. Então, eu tinha a credibilidade do trabalho, tinha a visão do imunologista do processo inflamatório que estava na minha cara e tinha o respaldo de um dos cientistas pneumologistas mais respeitados do mundo, que é brasileiro. E ele não faz a menor questão de aparecer. Esse cara é o tipo que acho que anda em cima d'água. Eu conheço, sabe aquele cara que não afunda? Ele, desprovido de vaidade, de tudo isso. E aí, o que acontece? Baseado nisso, a gente viu que estava todo mundo olhando para o vírus. O vírus, ele compra a briga. Só para você ter uma ideia, para vocês entenderem o que eu quero falar, tem gente lá em Portugal entubado, que o pessoal está me ligando da Europa também, por conta desse trabalho. Tem gente que me ligando de Portugal, que o cara já está negativo do vírus. O cara não tem mais o vírus, mas o vírus desencadeou. É que nem um fósforo que desencadeia um incêndio. O fósforo já não está mais lá. Então, você não acha mais o fósforo, mas a inflamação ainda está lá, ainda está entubado. E deve sair, vamos torcer. Então, quer dizer, o que põe a vida em risco desses 5% é a resposta inflamatória. A hora que eu observei, e a gente como imunologista, a gente sabe que a resposta inflamatória tem padrões definidos por genética.
Por isso que aquelas substâncias de transplante, tipagem, para ver se o receptor é compatível com o doador, envolve esse reconhecimento de resposta imunológica. Então, o que acontece? Por que ninguém falou lá que tinha jovens? Eles não falaram que os jovens morriam, porque os jovens não morrem, a grande maioria não morre. Jovens de 50, então você pega médico de 70 anos que ficou com Covid 2 semanas, foi estubado. Você pega pessoal de 39, mas fica 2 semanas e estuba. Então, esses casos, apesar de assustar e de a gente ter que entubar, a fatalidade existe, mas não é tão alta. Por isso que eu acho que é a resposta genética. Então, esses casos que são estubados não estão na estatística dos mortos dos chineses. Você concorda? Eles não morreram, saíram andando. Eu tenho um colega meu que está andando, que estava entubado 2 semanas, está aí por aí andando. Então, o que acontece? Não mexe nas estatísticas de fatalidade. Isso pegou todos os médicos do mundo de surpresa, porque a gente olhava, bom, a fatalidade é 1 a 2%, tem uma subnotificação, o segundo epidemiologista lá de Stanford, mas entre 0,5 e 1. É verdade, é entre 0,5 e 1. Mas ninguém falou para a gente o trabalho que dava e o sufocamento de hospital. Ninguém falou para a gente isso. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, eu vou falar do isolamento, do trabalho que você não saias, mas se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, outros pacientes vão morrer de outras causas porque não tem estrutura. Em São Paulo, nos hospitais das grandes redes, você pega na Rede Doro, Prevent Senior, você pega na UTI do Einstein, tem muito leito. Isso não está sufocando esses hospitais. Os hospitais de campanha, apesar da saúde pública estar preocupado com a velocidade de aumento de número de casos, vamos dizer, nas comunidades de menor poder aquisitivo, os hospitais de campanha também ainda não estão sufocados. Eu não sei como vai estar a semana que vem, tá certo? Mas eu acredito que não deve sufocar. Isso é uma opinião minha, isso é palpite, não é nem o médico que está falando. Então, voltando para vocês aqui para esclarecer tudo. Hoje, a gente sabe que o que põe a vida em risco é a inflamação do pulmão. Não. O que fez com que a gente aplicasse essa estratégia terapêutica contra a inflamação